Vamos agora a Brasília, porque a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem um projeto de lei que estabelece as regras para o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil. Além disso, o texto apreciado nesta terça-feira trata também de outras medidas na área econômica. A principal delas é o limite para os juros do rotativo do cartão de crédito. De Brasília, Marcelo Dias tem os detalhes. Olá, boa noite, você ligado aqui no RN. Olha, sabe aquela fatura do cartão de crédito que você paga o valor mínimo ou então a parcela? Pois é sobre esses pagamentos que trata a matéria que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados. O projeto estabelece que o máximo a ser cobrado pelas instituições financeiras seja de 100%. Ou seja, totalmente diferente do que está em vigor hoje, que o valor é de 445,7% cobrado aí segundo dados de julho do Banco Central, que torna aí muito difícil os credores conseguirem quitar essas dívidas com o cartão de crédito. Segundo o texto, emissores de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamentos pós-pagos deverão apresentar ao Conselho Monetário Nacional em até 90 dias uma proposta de autorregulação das taxas de juros e encargos financeiros cobrados aí no crédito rotativo. Se isso não for feito, passará a vigorar então o teto de 100% da dívida. A matéria aprovada também prevê a possibilidade de se fazer de forma gratuita a portabilidade da dívida do cartão de crédito aí para outras instituições. Já o parcelamento de compras sem juros, tema que vinha aí sendo motivo de impasse entre os bancos e os representantes de cartões, não foi inserido na proposta. Agora, um tema muito importante aqui do projeto que foi aprovado ontem. Neste cenário econômico e também político, o programa Desenrola Brasil, que já está em vigor aí por meio de medida provisória desde junho do ano passado. O texto ele colabora aí com as principais regras do programa. A principal delas será voltada para a renegociação das dívidas de pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou que tenham, então, inscrição no cadastro único, com garantia para renegociar dívidas de até R$ 5.000 realizadas até dezembro do ano passado. O texto ainda permite que microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte participem do programa na condição de credores. Lembrando que esse texto que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados segue agora para o Senado e pode ainda ter muitas discussões sobre este assunto e a gente vai continuar acompanhando. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Marcelo. E para analisar esse tema, nós convocamos o economista Roberto Troster e o nosso querido Miguel Daúde. Começando com o nosso convidado, Troster, a gente está falando de uma redução, no caso do cartão de crédito rotativo, né, dos juros, de 445% para 100% ao máximo no ano. É uma queda realmente muito significativa. A pergunta que eu te faço é o seguinte, é realmente aceitável essa interferência do legislativo no chamado mercado livre? Boa noite. Boa noite, Patrick. Boa noite, Miguel. Tem 3 coisas. Ó. Primeiro, não existe mercado livre. Todo mercado existe porque você tem direito de propriedade. Você negocia propriedades, obrigações e direitos. Então, você precisa ter regras e ter direitos e que eles sejam cumpridos. Segundo, eu acho muito boa a intenção de alguma maneira, você baixar taxas de juros do crédito. Eu acho louvável. Eu já volto a esse ponto. Mas por que não fazer isso com as dívidas fiscais também? Hoje, se você atrasa o imposto, já no primeiro dia em diante, a taxa de correção da dívida corre a 238% ao ano. E depois de 60 dias, a multa vai para 100%. Quer dizer, eles querem para o setor privado uma regra, para o setor público outra. Depósitos judiciais corrigem pela poupança, dívidas fiscais você corrige com Selic, mais juros e multas. Então, é uma parte do problema que eles não estão olhando. Segundo, você tem outros problemas que você não está atacando ainda. Quer dizer, você tem o grande problema hoje com o cartão é que você tem um sistema de precificação
da época da inflação alta. Como a inflação era muito alta, juros muito altos, a inflação comia, né? Então não era tão ruim assim. Hoje você tem 71 milhões de inadimplentes. Se você perdoar as dívidas e não perdoar a causa das dívidas, vão voltar de novo, né? Perdoar em 100%, quer dizer, você tem que mudar a funcionalidade, precificar de acordo com o risco. Você precifica mal impostos. O que acontece? Como o processo de precificação é ruim, eles põem a taxa lá em cima, aí o bom pagador acaba pagando juros mais altos pelo mau pagador. Perfeito. Agora, Daúde, segundo a Serasa, 28% dos agricultores hoje no Brasil estão negativados, né? É um percentual alto, mas bem abaixo da média da população brasileira, que chega a 44% das pessoas com o nome sujo, né? Queria te perguntar, desses dois programas, serão suficientes, né? Tanto a questão do crédito, dos juros rotativos do cartão de crédito, quanto esse Desenrola Brasil. Esses dois programas serão suficientes para acabar com a inadimplência aqui no país, ou pelo menos para diminuir? Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite, meu amigo Troster. Boa noite a todos, né? Eu concordo com o Troster quando ele diz o seguinte: não adianta você remover as consequências de um fato que vai continuar aí, que é exatamente os juros absurdos que nós temos em decorrências de medidas, né, de falta de medidas que deveriam ser tomadas pelo governo, que traz para o presente uma expectativa muito pessimista, né? A taxa de juros, ela reflete, em parte, exatamente a expectativa do mercado. Se você não tem uma expectativa bem gerenciada, que é o nosso caso, você tem uma taxa de juros alta. Então, eu concordo plenamente com o Troster. Você faz o desenrola, sem dúvida, você acaba colocando no mercado milhões de pessoas, mas a causa, né, real de que essas pessoas saíram do mercado, da atividade e foram para a inadimplência, isso aí vai continuar. Uma coisa, Petri, que eu acho que o Troster colocou, dos juros do crédito rotativo, né? O que acontece? Você tem uma inadimplência muito alta, né? E na medida em que essa inadimplência ela é alta e você se vale do cartão, isso forma um moto contínuo que vai cada vez mais. Então, quer dizer, quem que consegue pagar uma taxa de juros de 500%? Quem consegue? Que atividade você tem que ter para pagar essa taxa de juros? Qual é a sua função? Então, na realidade, tem que acabar com isso, né? Tem que acabar. Alguma forma tem que dar, né? Eu não sei, eu sou favorável a que o parcelamento sem juros seja mantido de uma forma clara, ou seja, parcelamento em 10 vezes, assim, parcelamento à vista, pagamento à vista, você tem um desconto. Como é no mundo todo, não sei o que o Troster acha disso. Pois não, Trotsky, o que você acha disso? Bom, eu concordo com o Miguel, acho que é um absurdo as taxas. Você sabe que o Brasil é o único país que tributa o crédito. Então, você hoje, numa operação de crédito, você tem o F, PIS e COFINS. E quanto maior forem os juros, maior a participação do governo. Quer dizer, o governo é a parte importante do problema. Aí a solução tabelar e desenrola. Vamos atacar a causa do problema, depois a gente resolve os sintomas. Mas desse jeito, sabe, nós estamos andando de lado. É uma coisa da manchete de jornal, mas a inadimplência não vai cair. Ou se vai cair um pouquinho, mas depois continua subindo, porque é um sistema que depende de taxas cada vez mais altas. Dá para mudar, se mudar, ganha mais os bancos, ganha mais o governo, ganha mais os consumidores e ganha mais o Brasil. Você falou, Petro, me permite discordar de você, Pois não. que 33% dos agricultores estão com nome sujo. É um absurdo um número desses. Não, é Sabe, você ter 28. 3, 4% está normal. Se está abaixo da média brasileira, é que a média brasileira está muito errada. Sim. Se a gente tirasse esse freio da economia brasileira, a gente poderia voltar a crescer a Olha, taxas muito maiores do que a gente está esperando. só para confirmar, segundo o Serasa, 28%, né? Agora tem muito a ver com o que você tocou, essa questão
também das multas e juros que são cobrados sobre dívidas fiscais. Nós tivemos uma pandemia, muita gente quebrou, muita gente faliu, muita gente não conseguiu pagar imposto e o governo não consegue ter um pouco de piedade para essas pessoas que ainda precisam e querem pagar os impostos, mas com juros aí de 100%, 200%, 300% não conseguem. Troster, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui e eu te agradeço e uma boa noite e até uma próxima, Troster. Muito obrigado pelo convite. Só uma conclusão, lembra a galinha dos ovos de ouro, né? Já que é um programa agrícola, sabe? Que ele ficou tão entusiasmado, o dono da galinha, que acabou matando a galinha. É o que o governo está fazendo agora. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa analogia. Obrigado, viu, Daúde? Boa noite para você, até amanhã. Amanhã não, até sexta, né? Boa noite, Troster, boa noite, Petro, e boa noite a todos. E não vamos preservar a nossa galinha, que bota ovo, hein? Valeu, boa noite.